Então, bom dia, pessoal. Eu estava olhando aqui no cronograma da gente e, coincidentemente ou não, hoje, de fato, estava marcada a nossa aula presencial, né? Isso. 25 de março, tá? Então, assim, devido à pandemia, não está acontecendo de forma ideal, mas por aqui eu acho que dá para a gente acompanhar bem essa aula de estágio 1. É bem tranquilo, então dá para a gente trabalhar por aqui e resolver e manter o projeto de vocês em andamento. A sala de aula, o ambiente virtual de vocês, no caso, que está lá, estágio 1, eu ainda não ajustei, mas é porque está tendo alguma instabilidade e, na verdade, estágio 1 e 2 meio que está liberado dessas aulas em EAD, mas eu acho que não tem motivo porque a gente não continuar, porque já quem está construindo o projeto, dá para a gente fazer por aqui e não atrasar. Porque imagine o seguinte, vamos imaginar num cenário super otimista, a gente vai estar voltando aí até o final de abril. E aí imagine a situação, tendo por aula e vocês ainda se preocupando com isso, que isso é uma cadeira que dá para a gente tocar por aqui sem grandes problemas, tá? E aí vai continuar aquele mesmo cronograma. Aula hoje, na próxima semana, monitoramento, e depois a gente vai falando na outra semana, aula por aqui, se não tiver estabilizado as coisas, tá? Então, vamos lá. Veja só. Voltando a fechar a sala, o slide, eu não me lembro se eu tinha passado já para vocês via portal, mas independente disso, acabando a aula hoje, eu já coloco o material no portal do aluno e já vou botar o material na sala do ambiente virtual. Evidentemente que o material, como vocês sabem, é um slide único que a gente usa durante o curso todo. Então, o material que sempre vai estar lá é esse. E depois de toda a aula, eu estou publicando, esse vídeo está sendo gravado. E assim que termina a aula, eu faço a conversão, coloco no meu canal do YouTube e boto o link lá na própria sala de aula. Então, assim, vocês vão ter duas formas de verificar, ou entrando pelo ambiente virtual e lá clicando no site, ou depois eu passo para vocês o link do meu canal no YouTube. Estou me sentindo um blogueiro. O link do canal, onde eu estou descarregando todas as web aulas e todas as aulas que eu estou gravando para esse período, tá? E todas essas aulas que eu estou gravando via Zoom, eu estou hospedando lá também. Então, assim, quando terminar aqui, eu publico lá, coloco no site da faculdade e aí eu já mando o link para vocês via WhatsApp também, ok? E aí aquela história. Nesse período, qualquer dúvida que surgir, vocês podem me procurar pelo grupo, como vocês já têm um grupo com os alunos, ou por e-mail, tá? E aí vocês podem mandar um e-mail para mim e a gente vai conversando. Hoje eu mando o slide que a gente está trabalhando e coloco o modelo do projeto, do artigo, a versão para banca, para vocês já começarem a fazer, beleza? Então vamos começar. Eu acho que a Adolfo ainda está com esse probleminha, mas vamos nós aqui, ok? Vou colocar vocês aqui no cantinho. Então, vê só, gente. Na aula passada, vocês tinham ficado de me entregar esse exercício de fixação. Como a gente não... Hoje, o correto seria iniciar por isso. Então, devido a essa situação, eu vou prorrogar o prazo. Eu quero essa atividade entregue na próxima semana, por e-mail, ok? Vocês já podem fazer isso e já me entregar a atividade dessa semana e da semana anterior por e-mail, ok? Eu não vou postar atividade via um ambiente virtual. Eu sempre vou estar deixando a atividade registrada aqui com vocês. O esquema continua o mesmo. A gente termina uma aula, fica um exercício e vocês me entregam na próxima, ok? Aí, com essa demanda, eu sempre vou pedir que entregue um pouquinho antes para que eu possa corrigir em casa, tá? E aí eu já começo a aula dando feedback para cada equipe do que aconteceu e aí a gente prossegue. Agora, vai ser para todo mundo. Então, eu vou corrigir o trabalho de Hugo e Adolfo na frente de todo mundo, tá? Porque o que você errou, Hugo, pode ser a mesma coisa que Débora tem errado e aí a gente não perde tanto tempo explicando de um por um, tá? É mais ou menos assim que eu vou conduzir daqui para frente, tá? E aí, o que é que acontece? Agora,
a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre o artigo definindo temas e subtemas, tá? Então, vamos falar também da estrutura básica do projeto para a Faculdade Metropolitana, tá? Esse é o modelo, tá, do projeto de artigo. Desculpa. O que é que acontece? Nós temos essa composição. Os elementos pré-textuais, eu tenho aqui a capa, a folha de rosto e a folha de avaliação. Depois eu tenho essa numeração aqui, gente. Ó. Introdução, referencial teórico, metodologia, desenvolvimento da pesquisa de campo, considerações finais, cronograma, referências, apêndices e anexos, tá? E outra coisa, no projeto, o nosso modelo é simples. As páginas têm que ser numeradas no canto inferior direito. Ah, professor, eu quero fazer no canto superior direito. Nesse projeto não pode. Essa é a recomendação, a estrutura básica do artigo aqui para a faculdade, tá? Então, já foi dito lá atrás, essa é o projeto que vocês vão fazer. Lembrando da quantidade de páginas, tá? A gente tem um número de páginas que vai aqui da introdução até o anexo, o final do anexo, que tem que conter 16 páginas no máximo. Então, professor, eu vou te entregar um projeto com 18 páginas, nem será corrigido. O modelo é 16, porque é o modelo que a gente pode utilizar para publicar tanto na revista Vox, quanto para publicar no repositório da Metropolitana. Só que o repositório institucional. Só que aí, essa questão de publicação, a gente só vai se preocupar no próximo semestre, quando estiver pagando estágio 2. Mas é importante, gente, que a gente tenha essa preocupação agora, como eu tinha dito anteriormente. Quanto melhor a gente trabalhar o projeto, menor vai ser o trabalho que a gente vai ter quando for transformar esse projeto no artigo, ok? Então, ó, o projeto do artigo vocês vão estar salvando em Word. Aquilo que eu falei na primeira aula da gente, que comigo o trabalho teria que ser impresso, entregue, meio que com esse modelo caiu por terra, tá? Então, vocês vão ter que estar sempre o arquivo em Word, tá? E aí eu vou estar fazendo as devidas correções e passando para vocês, ok? Aí o que é que acontece, gente? Projeto de artigo. O que é que cai na primeira avaliação? Então, o que é que acontece? Desse projeto, eu preciso que vocês me entreguem até a primeira avaliação, vocês vão estar me entregando capa, folha de rosto, folha de avaliação, o referencial teórico e as referências, até porque quando você começar a referenciar, a falar sobre os subtemas que você determinou no teu projeto, você já tem que fazer as referências, até porque senão vocês vão acabar se perdendo no final. E é bem comum quando alguém deixa para fazer a referência bibliográfica no final, se perder essas informações, tá? Então, tomem cuidado com isso, tá? O restante, ou seja, a introdução, a metodologia, tudo isso a gente vai construir no final, tá? Essa data que está aqui, 27/4, agora meio que foi por terra, porque a gente vai ter que reajustar o cronograma, mas à medida que a gente for fazendo o trabalho, como eu havia dito, a gente vai preparando para fazer a primeira avaliação. Então, se vocês entregarem as atividades no prazo que eu estou pedindo, quando me entregarem a última atividade, teoricamente, antes da avaliação, eu corrijo e com ela eu já coloco a nota de vocês. Então, a primeira parte que a gente tinha falado era a parte pré-textual, a parte textual e a parte pós-textual. Nesse momento, o foco maior da gente é a parte pré-textual
e um pedaço da parte textual, que vai ser avaliado. Mas quando a gente terminar o projeto, tudo isso vai estar pronto, ok? E aí, gente, o que é que acontece? Na parte pré-textual, a gente tem esses 3 elementos. A capa, a folha de rosto e a folha de avaliação do projeto. O que é que tem na parte textual? A introdução, o referencial teórico, a metodologia, o desenvolvimento da pesquisa de campo, a conclusão ou considerações finais, como a gente chama, e o cronograma do projeto. Tá? Esse cronograma a gente só vai detalhar o que a gente está fazendo. Então, quando vocês me entregarem o projeto, vai ter lá um cronograma. No começo de março, vocês começaram a desenvolver o quê? A introdução, o referencial teórico, e vai terminar na data da defesa do teu artigo, que vai ser, provavelmente, até dezembro desse ano, ok? E na parte pós-textual, a gente vai ter o referencial teórico, tá? Os apêndices e os anexos. Obrigatoriamente, o trabalho de todos vocês vão ter um apêndice, que é a pesquisa que vocês vão fazer, ou seja, o formulário de entrevista estruturada ou o questionário que vocês vão aplicar lá no trabalho de campo de vocês. Então, vai ter, obrigatoriamente, vai ter no mínimo um apêndice. Anexo pode ser que sim, pode ser que não. Normalmente, a gente não utiliza muito anexo aqui, porque lembre-se, a gente tem uma limitação de páginas que nós só podemos utilizar 16 páginas nesse artigo. Então, não, cuidado com a utilização de muitos apêndices e muitos anexos, porque você vai acabar focando demais na parte pós-textual e faltando elementos na parte textual, que é o que vai engrandecer a qualidade do teu artigo. Ok? Aí vamos falar um pouquinho sobre a parte pré-textual. Então, gente, a capa basicamente terá esta composição. O nome Faculdade Metropolitana, que é a instituição que vocês estão estudando. O título do artigo, que vai ter que vir em caixa alta. O nome dos autores em caixa média, ou seja, a primeira letra do nome maiúsculo e as demais minúsculas. E o local e o ano. Antigamente a gente colocava a data, agora é só o local e o ano. Ok? Então, cuidado com isso aqui. Vocês vão escutar um latido no fundo, que é a minha cachorra que está chorando aqui, estressada, tá? Mais paciência, não tem muito o que fazer com ela, não. Tá? Aí, o que é que acontece? Lembrem-se, isso vai ter que estar pronto para a primeira avaliação. Então, a próxima atividade que vocês vão fazer é exatamente isso. Então, vocês não vão ter que se preocupar com isso para a primeira avaliação. Vocês já vão estar me entregando isso na próxima semana. Ok? Continuando. Depois, na parte pré-textual, ficou aqui um pouco escuro, que eu provavelmente devo ter apagado sem querer o nome branco. O que é que acontece? A gente tem aqui os dizeres, que é projeto de artigo apresentado ao coordenador do curso. Aí você vai dizer, no caso de vocês, o curso bacharelado em administração, tarará, da Faculdade Metropolitana, para obter o título de bacharel ou tecnólogo, de acordo com o curso, em teu curso. Para obter o título de bacharel em administração, por exemplo, tecnólogo em gestão financeira, o professor orientador em caixa média. É só isso que tem na folha de rosto, na contracapa, como é chamado, tá? É só dizendo que isso é um projeto de artigo que foi apresentado ao coordenador do curso para obter o título de bacharel em administração da Faculdade Metropolitana. Não tem muito o que fazer aqui, ok? E o nome do professor orientador, e aqui está a local e data que já tem na nossa primeira página. Também é um elemento obrigatório na avaliação da primeira unidade, tá? Depois a folha de avaliação, que vai seguir esse modelo aqui. Vocês só vão colocar nessa comissão examinadora o título do artigo, que está aí em caixa alta,
e o nome do primeiro examinador. Nesse momento, o nome vai ser o meu, que sou o orientador de vocês. No próximo semestre, vai depender de quem for orientar vocês, certo? Aí ele vai estar no primeiro nome. Os outros dois, normalmente, a gente deixa em branco, porque a gente não tem como saber, de fato, quem vai fazer parte da banca da gente de defesa do artigo. Pode acontecer da gente saber? Pode. Eu queria convidar, por exemplo, para a minha banca, professor Arandi, professor Tibério e professor João. Já não vai poder, porque obrigatoriamente o examinador tem que ser o teu orientador do semestre. Então, imagine que se o orientador for Arandi, não vai ter problema. Você vai poder chamar João Biron e vai poder chamar professor Tibério para ser. Só que entenda, o processo da banca da gente é um processo bem dinâmico. Então, assim, de manhã é bem mais tranquilo do que à noite. Então, acredito que não vai ter nenhum grande problema quanto a isso. Mas o que é que acontece? Se chegar no momento da tua banca, o professor que você convidou não estiver na sala, vai entrar um outro membro na banca e vai fazer a tua avaliação, tá? Por isso que normalmente a gente deixa o nome do segundo e terceiro examinador em branco e altera só depois no artigo que a gente vai, de fato, publicar. Ok? E aí vamos começar a falar um pouco sobre a parte textual. A primeira que a gente tem que pensar é a introdução. Gente, a introdução de um artigo, a gente vai começar a escrever agora, porque é um projeto. Mas é comum a gente ter que remexer e ajustar essa introdução. Por quê? Porque durante a execução, a transformação desse projeto em um artigo, a gente pode modificar algumas coisas. E nesta introdução, a gente tem que situar o leitor do que vocês estão pretendendo falar no artigo de vocês. Agora é um projeto. Então, assim, o projeto vai situar o leitor do que vocês vão fazer. Então, assim, ele apresenta uma visão geral do projeto, tá? De modo a vai situar. Quem está lendo vai olhar logo na tua introdução. Quem lê artigo, gente, ele não vai ler o artigo todo, não. Ele vai olhar primeiro o teu tema, teu subtema, depois ele vai dar uma olhadinha no resumo para ver como ficou e, no máximo, a tua introdução. Daí ele vai verificar, poxa, não, esse artigo, esse projeto eu tenho interesse. E aí ele continua a leitura. Porque eu não vou ler 16, 26 páginas, dependendo do artigo, para verificar se esse artigo me serve. Então, eu vou logo para a introdução e para o resumo. Só que resumo é algo que a gente não vai se preocupar agora. Mas a introdução, nesse momento, pelo projeto, quando eu leio a introdução, eu já consigo me situar do que o aluno está querendo falar, do que o autor está querendo falar. E aí eu já me decido se eu vou ou não vou ler esse projeto, ok? Então, é essa a ideia da introdução, ok? Na introdução, gente, também tem que ter o quê? O campo investigativo, bem como a importância do tema escolhido. Como assim o campo investigativo, professor? Eu tenho que dizer onde é que eu estou fazendo esse meu artigo. Onde é que eu, na verdade, fazendo não, onde é que eu vou fazer, porque estamos falando de um projeto. No artigo, eu vou dizer o que eu fiz e onde fiz. Qual é o meu campo investigativo? Onde eu estou aplicando a minha pesquisa. Ok? Eu acho que o teu tema é sobre o quê, Hugo? Tu tinha me dito, eu esqueci. Não. Oi? Digital. Marketing digital. Então, por exemplo, você vai estar no teu artigo, no teu projeto, vai estar, o leitor vai ter que, quando lê a introdução, ele vai ter que entender que o campo investigativo que você está é provavelmente uma empresa que atue no e-commerce, ok? Ou uma empresa que, mesmo que não atue tão forte... 40 minutos aí, Hermes. Oi? Vai acabar os 40 minutos da reunião, que é o máximo. Vai ter que fazer outra. Não, eu consegui fazer uns 55 minutos da outra vez. Mas aí Foi? foi, eu consegui. Porque o tempo máximo esgotado, 5 minutos. Ele tá avisando, né? É. Tá. Quando acabar, tu me avisa que eu termine e a gente inicia outra, tá? Mas a ideia é justamente essa, Hugo. É que a gente
Mantenha o campo investigativo de uma forma que o leitor se situe. Em qual empresa você está fazendo? Você pode até não dizer o nome da empresa, mas você tem que situar ele. Olha, essa é uma empresa que atua diretamente no e-commerce, ou essa é uma empresa que não atua tão fortemente no e-commerce e quer começar a atuar, ou simplesmente é uma empresa que tem uma loja física e quer, através do marketing digital, impulsionar sua marca. Mas a pessoa precisa entender qual é o campo investigativo e qual é a importância da pesquisa. Ou seja, digamos que você esteja utilizando o marketing digital para impulsionar o nível de venda numa empresa tal. Então, é essa a ideia da introdução, mostrar o que você pretende fazer, ok? Aí o que é que acontece? Essa introdução a gente vai se preocupar mais para desenvolver ela na segunda unidade, ou seja, a gente sabe que tem que fazer, já tem que pensar, mas a gente vai escrever ela um pouco melhor na segunda unidade, ok? Aí o que é que acontece? Referencial teórico. Veja, esse referencial teórico a gente vai realmente precisar, como é que se diz? Se preocupar agora, porque ele é a base do artigo científico, é ele que vai dar o alicerce da nossa pesquisa. Aqui no referencial teórico, você vai ter a opinião dos autores que falam sobre marketing digital. E aí o ideal é que a gente pegue alguns autores e, se possível, pegar autores que têm opiniões contrárias, ou seja, um autor que prega que o marketing digital é a solução para a alavancagem das vendas, por exemplo, e um autor que diz que o marketing digital talvez não seja tão importante quanto outro determinado assunto para alavancar as vendas. Então, é importante que eu tenha autores que possam divergir de opiniões. Porque se eu estiver falando só... Lembre-se, a minha pesquisa é exploratória, então eu tenho que realmente ir atrás dessas diversas opiniões. Se eu for pegar todo mundo que converge para a mesma opinião, eu vou estar meio que encaminhando minha pesquisa para isso. Quando possível, vamos tentar pegar esse tipo de autores, tá? E aí, o que é que acontece? Ô, Hermes, eu Diga. tava pensando em não me prender muito assim na história, tá entendendo? Tava pensando em fazer, tipo, algo mais atual possível e deixar a parte mais da história, assim, pra uma citação, pra alguma coisa desse tipo, tá ligado? Mas não me prender, assim, na história e pela atualidade. O que Mas é que tu acha? a ideia é essa mesmo. O artigo é tudo que tem de mais atual na escrita que a academia faz. Então, assim, o artigo é algo bem limitado. Então, eu não vou poder estar me prendendo em aspectos muito, não vou dizer atrasados, mas em aspectos muito históricos. Mas o que é que acontece? Você não tem como falar um artigo sobre marketing digital e não ter um subtema falando sobre marketing digital. Você tem que falar. Veja, o referencial teórico vai falar a base do teu trabalho. Você, quando estiver trabalhando a coleta de dados e o desenvolvimento da pesquisa de campo, aí você não precisa se prender a esse histórico, a história do marketing digital. Mas você precisa dar uma base, porque eu, leitor, posso começar a ler o teu trabalho, achar interessante e não entender as nomenclaturas, o tal do B2B, B2C, que é muito utilizado nessa ideia de marketing digital. Então, assim, é importante que, ao ler a tua desenvolvimento de pesquisa, quando eu tiver algum tipo de dúvida, eu consiga tirar essa dúvida no referencial teórico, entendeu? É a mesma coisa, eu estou falando lá, fazendo um trabalho sobre formação de preço, e aí eu falo constantemente no desenvolvimento da pesquisa de campo que utilizei o markup. Bem, se a pessoa que está lendo esse artigo não for uma pessoa voltada à área financeira, ela não vai saber o que é markup. Então, é Não. importante que lá no meu referencial teórico tenha alguma coisa falando sobre o markup, ok? Então, é mais ou menos essa a ideia do referencial teórico. É para situar o leitor o mínimo que ele tem que entender daquele tema que você está utilizando, tá? E aí é o mínimo mesmo, porque a gente tem uma limitação de página, mas a ideia, o caminho é esse, Hugo, tá? O caminho é esse mesmo, ok?
Entendeu? E aí, esse referencial, como diz aqui no último tópico do slide, consiste na construção do estado da arte, ou seja, como foi que esse tema evoluiu até chegar onde você está. Que você, no artigo, está tentando escrever algo inovador, algo novo, algo relevante sobre marketing digital. Mas antes de chegar até onde você está, ele teve a teoria teve uma evolução com o passar do tempo. E é isso que a gente precisa retratar de forma bem sucinta no referencial teórico, ok? Então, veja, esse referencial teórico a gente já tem que se preocupar agora para a primeira avaliação, ok? E aí, gente, nesse referencial teórico, a gente precisa se antenar e se relembrar das citações. Então, a gente precisa rever aquelas regras de citações. Porque dentro do referencial teórico, a gente tem que sempre fazer aquele jogo. Eu não posso construir um referencial teórico só com citações, porque se torna bem chata a própria leitura. Você está lá, segundo Kotler, segundo Porter, e também não posso, no referencial teórico, só eu estar falando. Então, o que é que eu sempre aconselho para os alunos que estão construindo esse projeto? Vamos tentar pensar o seguinte, ó. Em cada subtema desse, ou seja, em cada item que você colocar na referencial teórico, vamos pensar em 3 citações no mínimo. E aí, se a gente começar a fazer 3 citações, e entre essas citações a gente ou fazer uma citação indireta com as nossas palavras, ou até a gente mesmo dar a nossa opinião, tá? Não vai tornar o texto tão cansativo para o leitor, ok? Então, é mais ou menos essa a ideia, tá? Então, o que são citações, velho? São menções de informações que a gente extraiu de outras fontes. Então, nas citações, o leitor vai ficar ciente que aquilo não foi vocês que disseram. Foi alguém, algum escritor, algum autor, alguém renomado dessa área, ok? Aí, veja, algumas regras básicas. Por exemplo, nomes citados entre parênteses devem ser escritos em caixa alta. Fora dele, caixa média. Então, está aqui um exemplo. O saber implica exercício de uma prática reflexiva comprometida com sentido e com intencionalidade. O autor é franco, o ano da obra e a página que foi extraída, mas observe que está tudo dentro. Se está entre parênteses, o autor tem que estar em caixa alta. E aí, o que é que acontece? Nomes citados fora do parênteses, tá? O que é que acontece? Devem ser escritos em caixa média. Então, por exemplo, na visão de Franco, observe a caixa média aqui, ó. O ano, saber diferentemente do fazer, traz Tô escutando mais não, Hermes. Tá escutando mais não? Ou não? Tá puxado da puxa. Eu escutei você. Vou parar aqui e vamos começar outra, tá? Beleza.